O líder do PPS, Claudemir Zanco, registrou o evento Nossa Terra Natal promovido pela Secretaria Municipal de Ação Social. Ela disse que foi muito bonito quando apresentou sugestão à administração. Para o próximo ano, Biruba propôs a colocação de arquibancadas para que as pessoas possam acompanhar as atividades do evento. Sexta-feira. E eu gostaria de dar uma sugestão aqui. Para o próximo ano, que se coloque lá arquibancada para a população. Porque eu cheguei lá às 7 horas da tarde com a minha nenê, né, para ver o Papai Noel, e lá existiam várias mães com crianças também que ficaram até às 10 horas para poder ver a abertura do Natal. E não enxergaram nada, infelizmente. Então o município pode colocar uma arquibancada, cobrar R$1 ou R$2 para o pessoal se acomodar e poder visualizar. Porque senão você vai lá, fica 5 horas e não vê nada. Né? Todo o trabalho feito pelo município em preparar, né, toda aquela coreografia de apresentação, que ninguém viu nada. Então, infelizmente, é uma sugestão nessa questão do Natal, Nossa Terra em Pato Branco, e que chama a atenção de toda a região. Foi feita uma mídia grande, a população lotou quase toda a praça e saiu de lá descontente. Né? E eu, como vereador, no meio do povo lá, recebi algumas sugestões, né, das mães que estavam com as crianças no colo, né? Vereador, aquela coisa toda. Então, apenas uma sugestão para que a beleza do evento realmente seja grande, como foi o evento. Né? Um evento muito bonito, mas a população, infelizmente, não pôde presenciar. O líder do DEM, Luiz Augusto Silva, voltou a cobrar da administração guias rebaixadas nas calçadas para o acesso dos cadeirantes. Guto recordou que há pouco tempo a Secretaria de Obras e Serviços Públicos havia prometido a disponibilizar o benefício e com base na legislação. Das medidas da BNT e de lei municipal. Naquele momento, até foi matéria da Rede Globo, o secretário nosso de obras fez um pronunciamento ao vivo dizendo que até outubro, novembro estaria todo o centro ajustado. E não está. Então, minha cobrança é para analisar quando estará sendo feitos esses ajustes, porque realmente é inviável um cidadão com cadeira ou com dificuldade locomotora, sobretudo com carrinho de bebê, transitar no centro de Pato Branco. Mas a gente entende que, às vezes, questão de orçamento, tem ajuste para fazer, pode ser feito no futuro como foi prometido. Não aconteceu. Então, nós vamos aguardar, vamos cobrar novamente o secretário para que seja feito com rapidez. Agora, o que nós não podemos permitir, uma obra moderna, bonita, como está a Avenida Tupi, o eixo sul duplicado, em seu projeto original já não tem guia rebaixada. Isso é lei municipal. Eu sei que às vezes acontece problema de execução, mas é inadmissível. Uma cidade pujante, moderna como Pato Branco, com uma obra apresentada aqui, com um detalhamento maravilhoso, uma obra bonita que vai facilitar o acesso pela via sul da cidade, não tem guia rebaixada. E aqui entra a mesma discussão, mas isso é pequeno, é relevante, mas pede para um usuário de cadeira, uma pessoa com dificuldade de locomoção, mesmo aquela mãe que está com um carrinho de bebê para transitar na região, seguramente vai ter uma informação consciente e consistente de que sim, é preciso. Então fica o apelo ao líder do governo para que leve essa reivindicação, não do vereador Guto, mas de toda a população, até recebi um e-mail sobre isso, cobrando o vereador para que tomasse providência sobre o assunto. Porque a obra está em andamento e realmente fui verificar, não tem as guias rebaixadas conforme dita a lei municipal. Então, para que seja feito esse ajuste a tempo, para que possa melhorar o dia a dia dos moradores. E a questão da malha viária, o Biruba comentou muito bem. Honestamente, eu também não sei da resposta. Quando um cidadão vem, Guto, como é que está esse asfalto? Não tem orçamento? Não, tem orçamento, tem dinheiro. Pato Branco tem orçamento de 122 milhões, é para 140, segundo a previsão orçamentária. Recurso tem. E por que não faz? Olha, é uma pergunta difícil de responder. O Bertani vai responder. Uns falam que tem a Secretaria das Cidades, não pode ter endividamento, nós liberamos recursos. Então, é preciso posicionar a população de prazo. Prazo e por que e como será feito esse ajuste. Porque não é uma coisa de um ou dois reclamando. O vereador também, quando o município vai mal, é problema do vereador. Seja de oposição, de situação. Ô vereador, aí vocês não fazem nada, não arrumam a malha viária da cidade? Então nós também não queremos nos pronunciar para a população de forma positiva. Falar, olha, vai ser feito da seguinte forma, com prazo tal. É importante, nós temos esse tipo de informação para poder posicionar a população e tranquilizar os moradores de Pato Branco. E conforme já conversamos anteriormente na sessão, sobre a questão do Lago das Virtudes, o vereador Bertani fará um pronunciamento depois, que está em andamento, e volta a cobrança, para que seja colocado novamente na praça, ou se é melhor esperar o projeto que seja posicionado em algum espaço cultural para que tenhamos uma obra pública com recursos públicos volte ao seu lugar de origem.
A conclusão do plano diretor de Pato Branco, conforme o líder do PR, Osmar Brau Sobrinho, já é evidente, citando, por exemplo, 3 novas legislações: a Lei de Uso e Ocupação do Solo, a Lei de Outorga Onerosa e dos Impactos de Vizinhança. Essas 3 leis aí praticamente fecham, coroam aí todo o plano diretor. A primeira, que é a Lei de Uso e Ocupação de Solo, vai resolver um problema que nós temos tido uma transição meio turbulenta entre a lei anterior e a nova lei do plano diretor, porque existe essa fase de transição que a gente não sabe qual que está valendo. Algumas vezes já foi dito que foi usado uma, depois foi usado outra, eu não sei se isso tem procedência, mas enfim, é uma transição complicada, que às vezes a gente quer que o município desenvolva de uma forma, ao nosso ver, melhor, mas os técnicos avaliaram de forma diferente. Então, agora isso vem para finalizar e aprovado aqui. Então, põe-se uma pedra em cima disso e acabamos tendo uma lei única. A outra é a outorga onerosa, que em municípios mais desenvolvidos, em municípios maiores, é importante porque se tem uma limitação de construção, vamos dizer, a 6 pavimentos, e o empresário quiser fazer 8 pavimentos, ele pode, desde que ele devolva essa área, vereador Guilherme, em construção lá num bairro. Então, isso é feito uma troca. Uma troca que fica boa para o município, são residências de baixo custo, Guto, para famílias de baixa renda. Então isso é uma coisa justa, uma coisa que existe no Brasil inteiro, mas não existe ainda, mas é uma tendência moderna na construção civil, no setor, no ramo imobiliário. E por último, o impacto de vizinhança. O plano diretor foi uma lei tão democrática, ela foi discutida lá do bairro, com cada comunidade. Ela é tão democrática que, se num bairro lá onde tenha lá uma atividade que ela é ruidosa, que ela causa mas o bairro lá, a comunidade aceitar e quiser, então pode ir para lá. Não é uma lei rígida. Como ela foi feita de forma participativa, todas as pessoas participaram na elaboração dessa lei, então as pessoas lá do bairro, se aceitarem aquela atividade que a rigor seria proibida ou permissível, que daí iria para uma comissão decidir, se a comunidade aceitou que está lá, muito bem, é ela que decide, é ela que mora lá, é ela que tem que decidir. Então, são 3 legislações importantes que daqui a semana que vem em diante a gente começa a avaliar e daremos então mais esse passo para o plano diretor. O líder do governo, Nelson Bertani, ao se pronunciar, respondeu às indagações dos líderes Biruba e Guto Silva. Iniciou sua fala destacando o evento Nossa Terra Natal e a sugestão do líder do PPS. De que haverá arquibancadas aí para o próximo ano, né? Já está decidido isso, já foi divulgado, mas obviamente a ideia já estava sendo absorvida e já foi anunciado, inclusive na imprensa local, que será feito com arquibancadas. Mas, de qualquer maneira, é importante essa sugestão, e quem esteve lá pode ver realmente o brilho do Natal, cada ano melhor no município de Pato Branco, tornando-se cada ano aí, já marcando posição no estado do Paraná como um dos melhores natais de cidade já no estado. Então é importante isso, e cumprimentos aqui a Neuza, a educação, quer dizer, todo o pessoal da prefeitura, de obras, limpeza, ao executivo. Aí é um conjunto de ações que culminou aí com esse Natal. Liberação da Câmara de Vereadores dos recursos também para fazer esses projetos, senão não viabilizaria também essa questão. Lago das Virtudes, vereador Guto Silva, falei com o prefeito Roberto Viganó, as estátuas estão guardadas, e ele me dizia que agora, nos próximos dias, deverá acontecer, então, a licitação para o início da reforma da Praça Getúlio Vargas. Então, não vai fazer agora em dezembro, por causa do final de ano, mas já no início do ano acontecerá, então, a reforma, a remodelação da praça, e aí, conforme o compromisso do Executivo, voltarão, então, as estátuas, então, os monumentos na praça. Me falava ele, e quando Vossa Excelência desejar, poderá visitá-las aí no local que elas estão. Não é problema nenhum, está aberto aí aos vereadores e à população, porque é uma obra pública, como foi falado aqui, e elas estão guardadas para voltarem aí nos seus lugares devidos. Com relação ao Provias, nós queremos informar a questão do financiamento das ruas. Também falei com o prefeito sobre essa questão, falei com o gerente do Banco do Brasil, já que é um financiamento do Banco do Brasil, é através do Provias esse financiamento. E Pato Branco aconteceu um problema. Na época da gestão anterior, Pato Branco
fez um prorrogamento de dívidas, acho que foi na gestão do Paduan, se não me falha a memória, não lembro aqui de cabeça, a Branca ainda era gerente do Banco do Brasil. E na época, aquele terreno do Sebrae, da antiga Iossa, que está o Sebrae hoje, foi securitizado a dívida em 20 anos, numa securitização que tinha de dívidas. E, infelizmente, era somente pessoa física, agricultor, que podia fazer essa securitização, e não o município. E foi feito isso, e agora está tendo problema aí na questão da liberação dos documentos. Há necessidade do município quitar toda a dívida, que está pendente ainda, para poder liberar esse recurso. Então, não é muito alto o valor da dívida, mas está dependendo do processo burocrático em relação a esse quesito. Me parece que é R$180 mil que falta quitar ainda a dívida. Então, me parece que esse que é o problema aí. Não é questão do dinheiro, é a questão da liberação, da documentação, da informação nesse sentido. Então, por isso que está atrasando a liberação, em segundo a informação que nós temos aí, do Executivo e também do gerente do Banco do Brasil.